Análise da Inteligência de Cristo, volume 1, Augusto Cury. Um enigma para a ciência em diversas áreas. Quem foi Jesus Cristo? Este livro, que pretende realizar uma análise psicológica da sua inteligência, não pode responder plenamente a essa pergunta, pois ela entra na esfera da fé, uma esfera que ultrapassa os limites da investigação científica, que transcende a ciência da interpretação. A ciência se cala quando a fé se inicia. A fé transcende a lógica, é uma convicção em que há ausência de dúvida. A ciência sobrevive da dúvida. Quanto maior for a dúvida, maior poderá ser a dimensão da resposta. Sem a arte da dúvida, a ciência não tem como sobreviver e expandir a sua produção de conhecimento. Jesus discorria sobre a fé, falava da necessidade de crer sem duvidar, de uma crença plena, completa, sem insegurança. Falava da fé como um misterioso processo de interiorização, como uma trajetória de vida clandestina. Discorria sobre a fé como um viver que transcende o mundo material, extrapola o sistema sensorial e cria raiz ao amago do espírito humano. A ciência não tem como investigar o que é essa fé, pois como suas razões se encontram no cerne do experiência pessoal, ela não se torna um objeto de estudo investigável. Todavia, apesar de Jesus Cristo falar da fé como um processo de existência transcendental, ele não anulava a arte de pensar, pelo contrário, era um mestre excepcional nesta arte. Ele não discorria sobre uma fé sem inteligência. Para ele, primeiro deveria se exercer a capacidade de pensar e refletir antes de crer. Depois vinha crer sem duvidar. Se estudarmos 4 evangelhos e investigarmos a maneira como Jesus reagia e expressava seus pensamentos, constataremos que, apesar com liberdade, a consciência era uma obra-prima para ele. Um dos maiores problemas enfrentados por Cristo era o cárcere intelectual em que as pessoas viviam, ou seja, a rigidez intelectual com que elas pensavam e compreendiam a si mesmas e o mundo que as envolvia. Por isso, apesar de falar da fé com a ausência da dúvida, ele também era um mestre sofisticado na arte da dúvida. Ele a usava para abrir as janelas da inteligência das pessoas que circundavam. Lucas 5, 23, 6 e 9, 7 e 42. Como Jesus usava a arte da dúvida, se observarmos o texto dos 4 evangelhos, veremos que ele era um excelente indagador, um ousado questionador. Usava a arte de pergunta para conduzir as pessoas a se teorizarem, a se questionarem. Também era um exímio contador de parábolas que perturbava os pensamentos de todos os seus ouvintes. Quem é Jesus Cristo? Ele é o Filho de Deus? Ele tem natureza divina? Ele é o autor da existência? Como ele se antecipava ao tempo e previa fatos ainda não acontecidos, tais como a traição de Judas e a negação de Pedro?
como realizava os atos sobrenaturais que deixavam as pessoas extasiadas, como multiplicou alguns pães e peixes, saciou a fome de milhares de pessoas. Ele multiplicou a matéria, as moléculas, ou usou qualquer outro fenômeno. A ciência não pode dar essas respostas, pois sobre Cristo, nem outras tantas, pois essas perguntas entram na esfera da fé. Como disse, como começa a fé, que é íntima e pessoal de cada ser humano e que, portanto, deve ser respeitada. A ciência se cala. Jesus continuará sendo, em muitas áreas, um grande enigma para a ciência.